Olá a todos do oitavo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, Napoleão Bonaparte. Então vamos. Bom, na nossa última aula, vimos a parte 2 da Revolução Francesa. Quando entra esse período de Napoleão Bonaparte, é o período pós-Revolução Francesa, ou seja, depois da Revolução. Só para a gente lembrar, o diretório foi feito. O que era o diretório? Bom, a alta burguesia tomou o poder ali nessa França, essa república, antes era república. Ao tomar o poder, ela fez o consulado. Vamos lembrar que na república, quem estava governando era Robespierre, que era muito tolerante com seus adversários políticos, mandava matá-los e etc. Ele perdeu o apoio da população e a alta burguesia se aliou à população, os sans-culottes, e fez com que o diretório acontecesse. Porém, nesse diretório, a alta burguesia concentrou os poderes para si. Então, os jacobinos a todo momento lutavam a fim que eles viessem recuperar o poder novamente, coisa que eles não conseguiram. E externamente a França, ela estava vivendo em vários conflitos. E aí se destacou a figura de Napoleão Bonaparte, um general. Ele entrou em guerra com a Áustria e venceu os austríacos. Então, a figura dele foi muito importante aí nesse período. Bom, a alta burguesia decidiu fazer o consulado para tentar impedir com que os jacobinos voltassem ao poder. E também os outros países, assim como a Áustria, Prússia, Inglaterra, que estavam querendo fazer com que o poder real fosse entregue de novo ao rei. Então eles fizeram esse consulado. Inicialmente 3 cônsules governavam a França, depois Napoleão teve o apoio dos militares e da alta burguesia e assim deu um golpe. E chegou ao fim esse consulado. Antes, ele já tinha se tornado o primeiro cônsul, eliminou os outros 2. Com esse golpe, agora os poderes estão concentrados nele. Então, a população, a partir de 1804, ela ficou muito receosa, com muito medo dos monarquistas, porque, assim como esses países que eu citei, Rússia, Áustria, Prússia, eles estavam querendo que os reis voltassem a governar. Então a população fez com que Napoleão se tornasse o imperador a partir de 1804. E ele recebeu esse título de imperador francês. Então ele era um cônsul, deu um golpe, que é o chamado golpe 18 Brumário, que é o segundo mês do calendário da República Francesa. E assim depois a população fez com que ele se tornasse o imperador francês. Bom, as primeiras medidas de Napoleão. Ele fez reformas na economia, já que ele recebeu apoio dos burgueses. O que ele fez? Ele distribuiu as terras e fez com que os burgueses tivessem a posse dessas terras. Então, foi uma medida que ele favoreceu os burgueses nisso. Fez obras públicas e sempre buscava controlar a população. Criou novos impostos e etc. Então os camponeses não receberam a posse dessas terras, e sim os burgueses. Na educação, ele fez escolas públicas, ele buscava investir em educação básica, a fim que ele viesse ter mais à frente militares disponíveis para o exército. Então foi uma escola militarizada, criou universidades, cursos como medicina, uma escola de professores, formação de professores, melhor dizendo, também na área do direito e etc. Então contribuiu bastante para essa educação pública. Em relação à política, os estados, ele tirava as pessoas que estavam governando e assim fez com que pessoas de sua confiança governassem, familiares e etc. E militarismo, que ele também colocava militares para governar nos estados, que ele assim tirava a pessoa que estava no governo. Então ele foi se expandindo e aumentando o território francês nessa Europa. Bom, em relação à política externa, em 1806 Napoleão decretou o bloqueio continental ao comércio com a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, que já estava passando pela Revolução Industrial,
estava se desenvolvendo grandemente. Em relação à marinha, a marinha era muito forte. Então, dificilmente um país que entrasse em guerra com a Inglaterra poderia vencê-la em alto mar. Então, Napoleão resolveu fazer com que os países europeus parassem de comercializar com a Inglaterra e buscava com isso enfraquecê-la, sendo que guerras aconteceram por conta disso. Por exemplo, Portugal não aceitou, de modo que a família real portuguesa veio para o Brasil e os franceses invadiram Portugal. Os ingleses estavam a todo momento nesse confronto com esses franceses, por causa desse bloqueio. E algumas nações preferiram continuar comercializando com a Inglaterra, como também a Rússia. A Rússia ela continuou comercializando e Napoleão tomou uma medida, ele invadiu a Rússia com 600 mil homens, conquistou algumas vitórias ali nessa Rússia, porém o inverno rigoroso fez com que houvesse muitas baixas no exército de Napoleão. 600 mil homens que ele levou, conduziu a Rússia para guerrear, já que a Rússia não aceitou esse bloqueio continental e decidiu continuar comercializando com a Inglaterra. De 600 mil homens, 500 mil morreram. Então, Napoleão teve que sair de lá com seus 100 mil homens e com essa derrota lá em Moscou, um inverno muito rigoroso. Está aí uma imagem quando Napoleão foi coroado imperador. Ele fez a seguinte atitude: ele se autocoroou, tomou a coroa da mão do bispo, se autocoroou e posteriormente coroou a sua esposa Josefina. Quando Napoleão tomou o poder, ele voltou a ter relações com a igreja, dizendo que não seria possível ali sem a ajuda da igreja, já que as pessoas, a maior parte das pessoas, era de cristãos católicos. Porque na Revolução Francesa, na República, essa revolução, eles decidiram varrer o catolicismo. Tudo que era relacionado à religião, eles estavam tirando da França. Por quê? O clero, os sacerdotes, a igreja ali, fazia parte do primeiro estado, que era privilegiada com impostos e tributos. Então eles fizeram aí uma adoração ao Deus Supremo da razão na Revolução, ali com a República, e tiraram a religião católica de jogo. Bom, porém essa expansão de Napoleão, essa conquista, tanto interna como externa, que ele estava conquistando boa parte aí dessa Europa, tirando reis, colocando parentes seus ou militares, chegou a alguns motivos. O afastamento dos burgueses. Os burgueses deixaram de apoiá-lo porque ele estava entrando em muitas guerras para conquistar essa expansão desse grande império que ele teve. Então, os burgueses estavam perdendo dinheiro com isso e não ganhando. A população, que estava passando por crises econômicas devido também a um frio muito rigoroso que eles passaram, um inverno bastante denso, perderam muita coisa na sua produção agrícola e estava padecendo necessidade. Essa derrota para os russos, onde 500 mil pessoas morreram, também foi decisiva aí para o fim desse império e o fortalecimento da restauração monárquica. O que é isso? Existiam pessoas que estavam defendendo a volta da monarquia, a volta dos reis no poder. Vamos lembrar, na Revolução Francesa eles lutaram para tirar os reis do poder. Depois, no final da Revolução, com esse período napoleônico, eles trocaram o rei por um imperador, que também tinha um poder muito grande. Então foi uma substituição. E agora, eles querem o fim do governo desse imperador e a volta dos reis. Bom, em 1813, a França entrou em guerra com a Suécia, Áustria, Prússia e Rússia, perdeu. E Napoleão, em 1814, foi deposto do seu cargo, foi tirado do seu cargo de imperador e foi exilado na ilha de Elba, que fica na Itália. Porém,
ao chegar lá, ele administraria essa ilha. Ficava administrando essa ilha, mas ele perdeu o título de imperador. Mas ele teve apoio de militares e algumas pessoas lá e buscou voltar, regressar ao poder. E assim ele fez. Ele retomou ao poder, o que é chamado de governo de 100 dias. E aí, na última batalha que ele teve em Waterloo, na Bélgica, em 1815, de fato, Napoleão perdeu definitivamente. Assim, ele foi exilado mais uma vez, porém agora na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, uma região ali mais próxima à África. Porém, os habitantes dessa ilha são britânicos. E os ingleses, eles deportavam, melhor, exilavam as pessoas nessa ilha que eram inimigas, a fim que elas viessem morrer lá. E os ingleses também tiveram essa participação a todo momento aí nessas guerras externas que os franceses estavam enfrentando, já que eles disputavam para ver quem seria a maior potência, ou França ou Inglaterra. Bom, depois de todo esse período, aconteceu aí o Congresso de Viena, uma reunião entre esses países que eram contra a França, que eles buscaram restaurar as monarquias europeias, ou seja, devolver o poder dos reis nos países europeus. Então a Inglaterra se deu muito bem com isso, a França teve que pagar indenizações a esse congresso, perdeu territórios que ela havia conquistado, e eles resolveram, esses países europeus, que deveriam voltar com as regiões, com seus territórios. Então a Inglaterra saiu desse congresso, saiu muito bem, e a Santa Aliança foi estabelecida, que era a união entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, e eles buscavam tirar do poder todos aqueles que fossem a favor das ideias da Revolução Francesa, de igualdade, de liberdade, fraternidade, de república, e eles assim buscavam pregar a ideia do poder real e absoluto de novo, ou seja, dos poderes dos reis. Esta é uma imagem de Napoleão com a sua tropa na Rússia, alguns soldados mortos lá embaixo, pegaram 39 graus negativos, perderam feio. Essa imagem, Napoleão chegando na ilha de Elba, onde ele foi exilado, tendo apoio de militares fiéis a ele, por isso que ele voltou e fez seu governo de 100 dias. E aí a reunião dos países europeus, os representantes dos países europeus, no Congresso de Viena, na cidade de Viena, eles buscaram restabelecer o poder dos reis. A Revolução Francesa lutou contra os reis. No período final da Revolução, eles escolheram o imperador. No final desse período imperial de Napoleão, eles voltaram com os poderes dos monarcas, ou seja, dos reis. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!